E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do Cinema com o João Pedro. E no vídeo de hoje eu venho aqui falar para vocês sobre um dos lançamentos mais aguardados de 2024, o qual já está em exibição exclusiva nos cinemas, que é Longlegs, Vínculo Mortal, escrito e dirigido pelo Oz Perkins. Bom, para quem não sabe, Longlegs é um filme do gênero suspense/terror, lançado em 2024. A trama é ambientada nos anos 90 e acompanha a Lee Harker. Ela é uma agente do FBI que gradualmente vai descobrindo conexões misteriosas entre o seu passado e o de um serial killer responsável pelo assassinato brutal de várias famílias ao longo dos anos, que é notável por deixar cartas criptografadas nas cenas de seus crimes. Bom, eu acho que eu nem preciso dizer que as minhas expectativas para assistir Longlegs estavam altíssimas, porém não necessariamente pelo filme em si, porque eu não era tão familiarizado com a filmografia do Oz Perkins, que para quem não sabe ele é filho do Anthony Perkins, que foi o cara responsável por eternizar o papel do Norman Bates no Psicose do Alfred Hitchcock, lançado em 1960. O Oz Perkins ele dirigiu 3 filmes antes de Longlegs, eu vou colocar os cartazes deles aqui, e nenhum deles foi recebido de forma majoritariamente positiva pela crítica. Eles tiveram sempre uma recepção muito mista, então isso já me colocou com o pé atrás. E a presença da Maika Monroe e do Nicolas Cage no elenco não foi suficiente para me convencer que esse filme não seguiria os mesmos moldes de filmes de serial killer como Seven e Zodíaco, por exemplo. Mas aí veio a campanha de marketing que a Neon, a distribuidora do filme nos Estados Unidos, escolheu para promover o filme. Eles usaram técnicas de guerrilha, que foram mais notáveis, por exemplo, no marketing de A Bruxa de Blair, de 99. E eles começaram com o lançamento de 4 teasers misteriosos em janeiro no YouTube, que não revelavam nem o título nem o enredo de Longlegs. Então tudo ali ficava muito na especulação. O título só iria ser revelado em fevereiro. E tudo isso, todo esse marketing bem engenhoso que a Neon construiu, culminou na publicação de uma publicidade paga no jornal Seattle Times em junho, que emulava uma carta criptografada do próprio Longlegs. E essa carta levava a um site que ainda está ativo, que é o thebirthdayMurders.net, que relata todos os assassinatos do Longlegs detalhadamente. Então, toda a dedicação da Neon nesse marketing, juntamente com as primeiras reações ao filme que comparavam Longlegs muito a O Silêncio dos Inocentes, aumentaram exponencialmente as minhas expectativas, em especial pela falta notável de filmes de terror originais em 2024, porque a gente está em um ano em que a gente teve muitos remakes, muitas sequências, muitos derivados, mas poucos filmes originais, então isso realmente aumentou as minhas expectativas. E embora que Longlegs tenha os seus tropeços narrativos e sofra um pouco com as similaridades a outras obras, é um filme que impressiona e se destaca pela sua construção magistral de atmosfera, pelas performances incríveis dos seus dois protagonistas e pela mistura eficaz entre o terror psicológico e o terror sobrenatural. Então, é uma experiência que você simplesmente não pode perder. Eu vou falar disso mais tarde. O roteiro, que é assinado pelo Oz Perkins, que é o diretor, ele consegue superar suas semelhanças a obras como Silêncio dos Inocentes e Zodíaco através de 3 aspectos em particular: a atmosfera, o desenvolvimento da protagonista e o uso eficaz do terror sobrenatural. Começando pela atmosfera, que é a principal ferramenta que o Oz Perkins usa para fazer o espectador se sentir inquieto e desconfortável. Aqui ele consegue fazer um uso magistral da tensão para prender o espectador. E essa tensão acaba sendo muito mais eficaz do que qualquer jump scare que se possa pensar no terror. Há diversas cenas aqui que são permeadas por um silêncio que chega a ser ensurdecedor, que acaba dando ao espectador a impressão de que alguém ou algo está constantemente olhando cada ação da protagonista. E falando na protagonista, a gente tem na Lee Harker um dos principais destaques de Longlegs,
porque pode-se dizer que o roteiro funciona como um estudo de personagem para ela, usando a Lee Harker como um veículo para trabalhar o tema do trauma, que é essencial para o desenvolvimento dela. E nisso, o arco narrativo dela acaba sendo muito similar ao da Clarice Starling, que é a personagem da Jodie Foster em O Silêncio dos Inocentes. Então foi bem legal ver como o desenvolvimento dessas duas personagens, né, foi bem parecido. Porém, o verdadeiro trunfo do filme reside no seu uso gradualmente crescente do terror sobrenatural, e isso faz o filme evoluir de um suspense policial para um terror religioso de uma maneira muito uniforme. E é particularmente interessante ver como que esses elementos sobrenaturais são essenciais para compreender a história, para realmente juntar quase todas as peças que o Oz Perkins colocou no roteiro. Então é bem interessante ver como é que esse filme conseguiu misturar muito bem o terror psicológico de um suspense policial com um terror sobrenatural que vai gradualmente dominando a trama. Então isso foi simplesmente genial. Porém, contudo, todavia, é possível perceber algumas lacunas narrativas no roteiro de Longlegs, em especial em respeito à exposição. Aqui a gente tem um flashback perto da conclusão que consegue explicar a grande maioria dos mistérios de Longlegs de forma bem surpreendente, resultando em uma reviravolta que pode deixar o queixo do espectador lá no chão. Porém, alguns desses aspectos, alguns desses mistérios ou não são explicados ou são mal explicados. E isso resulta numa trama que não fica 100% amarrada. Eu devo admitir que isso me decepcionou um pouco, porque eu esperava uma trama mais bem amarradinha, né? Em especial considerando as influências que influenciaram Longlegs, como Silêncio dos Inocentes, Seven, Zodíaco e até A Cura, que é um filme do Kiyoshi Kurosawa. Mas, infelizmente, essa trama não ficou 100% amarrada, pelo menos à primeira vista. Pode ser que isso mude caso o espectador ele decida revisitar o filme e ver tudo ali com um pouco mais de detalhe. Porém, à primeira vista, esses buracos, infelizmente, são bem visíveis. No elenco, a gente tem performances igualmente competentes da Maika Monroe e do Nicolas Cage. E embora todo o hype de Longlegs gire em torno da performance do Nicolas Cage como o Longlegs, aqui quem realmente brilha é a Maika Monroe, que tem um desempenho simplesmente sensacional. Por quê? A Lee Harker começa a história como uma pessoa metódica, inexpressiva e fria, e a atriz consegue fazer um trabalho muito bom em conseguir veicular essa frieza para o espectador. Porém, à medida que a personagem dela vai descobrindo mais sobre si mesma, mais sobre o passado do Longlegs e também sobre o seu próprio passado, a Lee vai descongelando e a Maika Monroe faz um uso magistral das emoções dela para injetar uma clara humanidade nessa personagem. Então, realmente é um desempenho notável. Porém, a razão, né, de todo o hype é a performance do Nicolas Cage como o Longlegs, que aqui acrescenta mais uma performance excêntrica ao seu currículo mais recente, né, como Pig, O Peso do Talento e Mandy. Aqui o Nicolas Cage assume um papel que é ao mesmo tempo bizarro e sinistro, o qual eu só consigo descrever como uma mistura entre Charles Manson e Michael Jackson. Eu não vou explicar mais sobre isso porque tudo em relação ao personagem do Nicolas Cage é melhor experimentado às cegas, numa telona. Quando você não vê nada em relação a isso, você vai ali às cegas só para assistir o filme e ter ali o máximo impacto possível. Então, eu só falo que a performance do Nicolas Cage é muito bizarra e muito sinistra, e é bem interessante ver como que a presença do Nicolas Cage consegue ser sentida mesmo quando ele não está em tela. Nisso, ele me lembrou muito do Hannibal Lecter em O Silêncio dos Inocentes, porque ele só tem 16 minutos de tela no filme e o Anthony Hopkins acabou ganhando o Oscar de melhor ator por esse papel. Então, o elenco tem um desempenho incrível aqui. A Maika Monroe e o Nicolas Cage têm uma química explosiva em tela que realmente também lembra ali a química entre Jodie Foster e Anthony Hopkins em O Silêncio dos Inocentes. Então, pode-se dizer com bastante certeza que o elenco é um dos pontos mais fortes de Longlegs.
E nos aspectos técnicos, a direção precisa do Oz Perkins resulta num uso bem eficaz da direção de fotografia e do design de som para fazer com que Longlegs seja uma experiência imersiva, autêntica e absolutamente arrepiante para o espectador. Começando pela direção de fotografia, que fica por conta do Andrés Arotti. A primeira coisa que chama a atenção no trabalho dele aqui é o uso de formatos de tela diferentes para ambientações temporais diferentes. Enquanto as cenas ambientadas no presente são filmadas em widescreen, em tela plana, os flashbacks são rodados numa proporção de 4:3 e eles dão a impressão de terem sido filmados em película, o que dá um caráter bem vintage a essas cenas. Outro destaque no trabalho do Andrés Arotti aqui é o uso muito inteligente de perspectiva, que é responsável por ocultar o visual do Longlegs pela maioria da projeção, por revezar ali entre cenas em primeira pessoa e terceira pessoa, o que acaba ali aumentando o caráter imersivo do filme, né? E também pela inclusão de easter eggs sinistros que podem motivar o espectador a revisitar o filme. Então isso foi uma coisa que eu achei bem engenhosa, porque eu notei alguns desses easter eggs, mas quando eu fui pesquisar eu acabei não notando todos. Então eu quero muito rever o filme para ver se eu consigo perceber todos. E um último destaque na direção de fotografia fica com a simetria dos enquadramentos do Andrés Arotti. Na grande maioria das cenas, dá para você dividir a tela ao meio e encontrar ali a mesma quantidade de conteúdo nas duas metades da tela. E considerando o tema recorrente de padrões em Longlegs, isso só deixa a atmosfera ainda mais arrepiante, ainda mais metódica. Assim como o Longlegs é como assassino e a Lee Harker é como agente do FBI. Então, a direção de fotografia é simplesmente sensacional aqui. A paleta de cores e a iluminação também são utilizados para ressaltar o caráter mais realista da trama. Por exemplo, na grande maioria das cenas, a iluminação parece ser completamente natural, e isso realmente colabora para uma maior crueza do retrato que o Oz Perkins quer fazer do filme. E a paleta de cores é particularmente interessante porque ela faz ali uma dicotomia bem simbólica. Eu não vou falar qual dicotomia que é, porque pode ser um spoiler, mas tem ali um contraste muito legal entre o branco e o laranja. A gente tem também aqui muitos tons de marrom, o que pode lembrar muito da fotografia, por exemplo, de Seven, então, que também é um filme bem realista. Então, a direção de arte, a paleta de cores e a iluminação conseguem colaborar para essa crueza da trama muito bem. O design de som é simplesmente primoroso, como eu falei anteriormente, porque ele faz um uso muito eficaz do silêncio para intensificar a atmosfera de suspense do filme, que vai se tornando cada vez mais sufocante. A equipe de maquiagem e penteado faz um trabalho excepcional no personagem do Nicolas Cage, transformando-o de forma essencialmente bizarra e também tornando-o praticamente irreconhecível. Eles fazem um trabalho muito bom aqui, porque você vê o Nicolas Cage em tela, mas você não vê o Nicolas Cage, você só vê o Longlegs, de tanto que eles conseguiram transformar o ator, né? Então isso é algo bem legal mesmo. E por fim a gente tem a trilha sonora original do Zilg, que é o pseudônimo do Elvis Perkins, que é irmão do Oz Perkins, que é o diretor do longa. A trilha sonora dele aqui consegue acentuar o terror da trama, seja ele psicológico ou sobrenatural, através do uso de instrumentos de cordas, sussurros ou vozes em coral, que tornam certas cenas ainda mais sinistras. Resumindo, mesmo que ele tenha seus deslizes narrativos, Longlegs Vínculo Mortal consegue se destacar em meio ao que 2024 teve a oferecer no gênero do terror, graças à direção atmosférica do Oz Perkins, a sua mistura eficaz entre o terror psicológico e o sobrenatural, e as performances igualmente competentes dos seus dois protagonistas, resultando em uma experiência impactante e sinistra. Eu fecho essa resenha com uma nota 9,5 de 10, de modo que eu mal posso esperar pelo próximo trabalho do Oz Perkins, que inclusive já tem data de estreia confirmada. Vai ser O Macaco, uma adaptação
de um conto do Stephen King. Ele tem data de estreia confirmada para fevereiro de 2025, se eu não me engano. Então é uma coisa pela qual eu estou muito animado. E se vocês gostaram desse conteúdo, gente, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscreverem no canal, porque tudo isso me ajuda muito. E eu não sei se vocês notaram, mas eu consegui esconder vários códigos aqui. E se vocês conseguirem traduzir esses códigos de acordo com o link que eu vou deixar na descrição, coloquem aí nos comentários a resolução, o que você acha que esses comentários significam, né? O que esses códigos significam, né, no caso, para a gente criar uma interação, porque eu acho que isso é bem importante. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!